Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade da mesa. Obrigado, Fábio, Ani, André. Obrigado aos técnicos também que estão auxiliando aí na parte de organização. Eu sou o Thiago Costa, sou arquiteto urbanista, também formado em segurança pública. E venho aqui, então, dar minha contribuição, uma continuação do raciocínio que Fábio e André já estavam falando sobre a branquitude. Agora, com relação à segurança pública, que é a maior relação de poder do Estado e também dessa branquitude. E é preciso racializar a segurança pública. Então, uma discussão nova que está aparecendo no meio acadêmico em racializar essa questão. Uma pergunta levantada pela branquitude com frequência é, entre aspas, o racismo não é um problema de branco? E, na verdade, é sim, pois foram os brancos, a branquitude, que criaram o racismo. Um exemplo disso, eu digo aqui a classificação de pardo do IBGE, em que ela foi criada lá no censo de 2010, do qual eu participei também na época, e em que as pessoas, devido à branquitude, as pessoas não se declaravam, muitas vezes, pessoas negras no censo do IBGE. Então foi preciso criar essa categoria de pardo, que foi uma intermediação entre pessoas negras e pessoas brancas, devido a esse colorismo da sociedade brasileira, em que as pessoas ainda têm muita dificuldade em se reconhecer por todos esses fatos que Fábio e André já levantaram. Então, cabe a nós, enquanto branquitude, eu me incluo aqui nesse lugar de fala, se a gente continua se aproveitando desses privilégios ou se a gente busca ser antirracista. Então, enquanto branquitude, por exemplo, e segurança pública, eu tenho o privilégio, por exemplo, de muitas vezes não ser revistado pela polícia na rua e também não ser um grupo majoritário a ser preso, no caso de uma abordagem, e também não sou um grupo prioritário a ser vítima de homicídio, visto que a maioria das vítimas são ainda, infelizmente, no Brasil, pessoas negras, jovens e moradoras de periferias. Então, primeiro é preciso reconhecer que eu sou branco. Isso, para mim, também é muito novo, porque eu vim de Curitiba, uma cidade que tem a lógica invertida de Salvador. Lá, praticamente 80% da população é branca. E eu me reconhecia branco enquanto a classificação do IBGE apenas, mas não sabia problematizar isso, não sabia quais eram as consequências disso na sociedade e para mim mesmo. E fui descobrir, quando eu vim fazer o mestrado em arquitetura e urbanismo aqui na UFBA, através do laboratório Etnicidades, em que comecei a problematizar a minha branquitude. E que eu tinha privilégios e que eu deveria falar com outros brancos sobre esses privilégios e tentar, de alguma forma, mobilizá-los para que a gente conseguisse ser antirracista. Então, em segundo lugar, precisamos reconhecer que esses fenômenos da violência estão profundamente ligados ao racismo e à desigualdade social da nossa sociedade. E o fato muito importante nisso, que a gente, enquanto branquitude, deve fazer, é, primeiramente, não criminalizar a pobreza. A pobreza no Brasil é muito ligada com a racialidade, por conta do racismo estrutural, do desenvolvimento do Brasil desde a sua época de colônia. Mas isso não deve ser um motivo para se criminalizar todas as pessoas pobres, porque a maioria delas não está ligada à criminalidade. Mesmo que a mídia, muitas vezes, possa reforçar esse estereótipo, isso é totalmente falso. E quanto às estatísticas de violência letal no Brasil, a gente pode facilmente identificar qual é o grupo majoritário vítima dessa violência letal, que são jovens negros que moram em periferias. E esses jovens negros, eles sabem que eles são potenciais vítimas do homicídio, assim como também são vítimas da ação, muitas vezes, truculenta da polícia, que na sua formação já criminaliza a pobreza, muitas vezes. Eu sei porque eu passei por uma formação policial. E quando não são vítimas da polícia, são vítimas, dentro dos bairros populares, pelas facções criminosas, que se aproveitam dessa precariedade estrutural desses bairros para dominá-los, não só a sua infraestrutura, mas também a sua população. No caso da branquitude, enquanto ela ultrapassa a cor da pele,
eu posso citar aqui o caso dos policiais negros, por exemplo, que agem como se fossem parte de uma branquitude, porque geralmente isso ultrapassa a cor da pele. E eu uso para explicar isso, essa ação de policiais negros contra pessoas negras dentro de bairros populares também. Por que eu falo aqui policiais negros? Porque eles são a maioria dos policiais nas carreiras de base, soldados, cabos e sargentos, então são eles que vão na linha de frente nessas ações policiais, nessas operações, enquanto a maioria dos seus comandantes oficiais são pessoas brancas. Então eu uso para explicar isso a teoria pan-africanista de Frantz Fanon, como falou Fábio Vellamy, em sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele fala que o sonho do colonizado é ser colonizador. Então, por isso, essa subjetividade psicológica leva ele a agir como se fosse branquitude. E quanto ao tráfico de drogas, é outro fenômeno que assola os bairros populares, principalmente no Brasil, e que faz parte também dessa questão que estamos discutindo aqui, da segurança pública. Um outro exemplo que eu posso dar de relação com a branquitude é que não há na lei brasileira uma definição, por exemplo, de qual a quantidade de drogas apreendida com uma pessoa que defina tráfico ou defina usuário. Isso vai muito da subjetividade do agente que faz a apreensão dessa droga. E a maioria desses agentes, delegados de polícia, são brancos. Então, eles levam consigo nessa subjetividade, nessa decisão, todos os seus preconceitos, todas as suas vivências enquanto branquitude. Essa questão também da guerra contra as drogas, que é muito forte na segurança pública do Brasil em geral, ela vem importada dos Estados Unidos, é uma invenção norte-americana dos anos 70, com a política do presidente Nicholson, em que, inclusive, o seu assessor, ele disse, nos anos 90, ele confessou, ele admitiu que essa foi uma política nos anos 70 contra as pessoas pobres e negras nos Estados Unidos. Porque naquela época, no final dos anos 60, havia uma eclosão de movimentos sociais antirracistas, como o exemplo de Martin Luther King nos Estados Unidos, e a branquitude e o Estado americano em geral, ele queria sufocar esses movimentos, e então encontrou numa guerra contra as drogas um pressuposto para cercar e atacar essa população negra dos Estados Unidos. E isso foi importado para o Brasil durante a ditadura militar, que era uma grande influência norte-americana política que havia aqui. E desde os anos 80, no Brasil, esse Estado justifica essa atuação em bairros populares como essa guerra contra as drogas. Então, e utiliza da polícia para a entrada nesses bairros populares, muitas vezes com truculência, e são bairros, como o Fábio falou, bairros negros, que nessa nova abordagem da academia, em que falta muita infraestrutura, falta serviços de saúde, educação, infraestrutura em geral, e o Estado só entra nesses locais através da polícia. Muitas vezes. Então, para encerrar aqui, eu trago alguns números. Eu falo sobre o relatório de violência letal no Brasil, de 2019, em que houve uma redução de 18% de 2018 a 2019 das mortes violentas, que são as mortes provocadas por homicídios de pessoas civis, e também as mortes provocadas por agentes públicos, que são chamadas de intervenções legais. No entanto, apesar dessa redução, a taxa de pessoas negras que são violentadas letalmente ainda é muito alta, de em torno de 75% no Brasil. E quando se fala em taxa de pessoas negras vítimas de intervenção policial, é ainda maior. Trata-se de 80% praticamente das vítimas. E aqui eu encerro minha fala e passo para a Ani. Agradeço. Muito obrigado.